Olá pessoal, meu nome é Áurea, eu sou advogada há 14 anos e atualmente trabalho com o direito marcário ou registral, como vocês preferirem. Antes de adentrar nesse ramo específico, que vocês têm noção do que se trata, e é isso mesmo, nós vamos falar sobre o direito, sobre o registro das marcas, eu preciso falar um pouco sobre propriedade intelectual, tá? Conceitualmente, o direito industrial ou direito sobre a propriedade intelectual pode ser definido como um conjunto de normas jurídicas que regulamenta a produção intelectual das pessoas. Sabemos que o inventor de uma máquina, o autor de um livro ou compositor é, geralmente, o proprietário de sua obra. Por essas razões, não podemos simplesmente copiar suas obras ou comprar uma cópia, desconsiderando os direitos de autor. Da mesma forma, os desenhos industriais originais de móveis ou de papel de parede são a propriedade de uma pessoa física ou jurídica. Tá? Todas as vezes que compramos esses produtos protegidos, uma parte de nosso pagamento é revertida ao proprietário, a título de recompensa pelo tempo, dinheiro, esforço e reflexão investidos na criação da obra. Então, o direito industrial é parcela do já conhecido direito constitucional de propriedade. Então, pessoal, o direito industrial, a gente pode entender que ele é parcela do já conhecido direito constitucional de propriedade, né? Contido no artigo 5º, inciso 29 da nossa Constituição Federal, que dispõe o seguinte: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Portanto, pessoal, a proteção à propriedade intelectual resulta da criação de dois institutos jurídicos: o registro e a patente. Quem é que não escuta? Tal escritório trabalha com marcas e patentes, não é? Tomemos cuidado, pois marca é sinal das criações humanas que pode ser objeto de registro, assim como os desenhos industriais. A patente, tecnicamente falando, é o privilégio de utilização concedido para uma invenção ou modelo de utilidade, criações que antes não estavam disponíveis para o mundo. Então, o correto é dizer que tal escritório trabalha com patentes e registros, tá bom? Quero falar com vocês um pouco das características comuns a patentes e registros. A temporariedade quer dizer que a titularidade de uma patente ou registro garante ao seu proprietário o privilégio de uso exclusivo sobre o objeto patenteado ou registrado. A natureza jurídica quer dizer que a patente e o registro são considerados coisas móveis para todos os efeitos. E integram o patrimônio do titular significa que as patentes e os registros podem ser objetos de negócios jurídicos, como a alienação e a cessão dos direitos de uso, inclusive fazendo parte do monte partível em questão sucessória, pois são transmissíveis aos herdeiros e a proteção judicial em caso de violação pode ser objeto de ação possessória, tá, gente? Tem decisão do STJ e ao final eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar para os senhores o que pode ser objeto de propriedade intelectual no Brasil, tá bom? Direitos autorais estão ligados às obras literárias, ao programa de computador. Os direitos conexos à autorização de reprodução musical de um cantor em um concerto, por exemplo. Marcas ligadas ao serviço ou produtos. Existem as marcas coletivas de certificações. Patentes, invenções, modelos de utilidades. Indicações geográficas. Quem nunca ouviu falar da Serra da Canastra, Vale dos Vinhedos. Desenho industrial, a forma, a embalagem. Proteção de novas variedades de plantas geneticamente modificadas. A característica mais importante da propriedade intelectual é que o seu detentor pode usá-la da melhor forma que lhe aprouver, sem que haja intervenção alheia, não podendo terceiros utilizá-la sem autorização do criador, tá? E agora vocês vão ver o quadro da legislação brasileira. Agora eu vou falar um pouquinho dos elementos históricos das marcas, tá? A marca ela não é um fenômeno contemporâneo, ela existe desde a antiguidade. Há evidências arqueológicas que há pelo menos 3.000 anos os artesãos indianos costumavam gravar assinaturas em suas criações artísticas antes de enviá-las para o Irã.
No Império Romano, inclusive, já eram conhecidas mais de 100 marcas diferentes de cerâmica. Tem-se notícia que na Idade Média algumas corporações de ofício identificavam seus produtos ou serviços com elementos distintivos. E no século XVII as cortes inglesas já julgavam litígios envolvendo disputas de marcas. Tá? O nome não é o único elemento que identifica o empresário, mas é necessário que façamos algumas distinções agora no campo do direito empresarial, tá bom? São designativos empresariais, pessoal. Nome empresarial, como o empresário é conhecido no mercado, e aí a gente tem que ir lá no artigo 966 do Código Civil, tá? Que fala o seguinte, deixa eu achar aqui. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Né, pessoal? Outra questão. Título do estabelecimento é a característica, o elemento que identifica o ponto comercial. O nome fantasia do estabelecimento. Exemplo, Pimenta Rosa é uma loja de lingerie. Né? A marca identifica um produto ou um serviço. Exemplo, Big Mac do McDonald's. Domínio de internet. O endereço eletrônico digitado pelo usuário no Google goza de proteção? A jurisprudência pátria tem entendido que não basta ter só o registro.com.br, página e-commerce em Facebook, Instagram, não. É necessário que as pessoas registrem no INPI, tá? Pessoal, parte do meu tempo é dedicada a fazer as pessoas entenderem que elas precisam registrar a marca que elas criaram. Há casos que é a história de vida profissional da pessoa, tá? Vou citar 2 casos envolvendo disputas judiciais. Em razão do risco de associação indevida, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a um recurso dos titulares da marca Red Bull e determinou a anulação do registro da marca Power Bull, que é um energético fabricado por outra empresa. Diante do conflito entre as marcas, o colegiado afirmou que deve prevalecer aquela registrada primeiro, tá? Isso foi de relatoria no julgado do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, da terceira turma do STJ, e o resto, ao final, eu posso deixar aí para vocês, tá bom? Outro caso, segundo o jornal O Tempo, a Band foi processada por uso irregular da marca MasterChef e pode ser proibida de usar o nome de um de seus programas mais rentáveis, né? Isso foi por causa de uma escola de culinária argentina. Ela entrou na justiça com um pedido de liminar solicitando a proibição da exibição da temporada, afirmando que o nome tem registro até 2027, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho das características e natureza da marca. Marca é um sinal utilizado para fazer a distinção entre os produtos e os serviços de empresas diversas. A característica principal de uma marca é ter caráter distintivo e não pode ser enganosa. Marca, juridicamente falando, é propriedade. Onde se registra uma marca? Os pedidos de registro são feitos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, que é uma autarquia federal brasileira criada na década de 70 e hoje está vinculada ao Ministério da Economia. Segundo a Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.279 de 96, a função principal do INPI é executar no âmbito nacional as normas que regulamentam o tema, possuindo a função social, técnica e jurídica. Tá? Vou falar para os senhores um pouquinho dos tipos de sinais das marcas. Temos a marca nominativa, que consiste em palavras, abreviações, neologismo ou qualquer combinação de letras ou algarismos arábicos ou romanos, exemplo do supermercado Jace, tá? Tem a marca figurativa, quando o sinal é constituído apenas por desenhos ou imagens, algarismos ou letras de forma isolada, ou ainda qualquer forma de símbolo gráfico representado de forma fantasiosa. O abstrata, por exemplo, a Shell, que é uma multinacional petrolífera, todo mundo conhece, né? E nós temos ainda a marca mista, quando são compostas por combinações de imagens e palavras com apresentação mista. Exemplo, pílulas jurídicas, marca de assessoria, consultoria, informação jurídica de minha titularidade, tá, Áurea?
Marca tridimensional. Podem consistir em embalagens ou produtos ou próprio produto. A combinação de cores que possuem um caráter distintivo igualmente protegido, do mesmo jeito. Por exemplo, qual que é o mais comum? É o Toblerone, né? Que é a marca do chocolate suíço. Pessoal, embora o assunto que eu vou tratar seja muito específico, vou desenrolar a aula e ao final vou falar de patentes e suas peculiaridades, tá ok?